Dentadura perfeita, ouve-me bem, não chegarás a lugar algum. São tomates e cebolas que nos sustentam, e ervilhas e cenouras, dentadura perfeita. Ah, sim, Shakespeare é muito bom, mas e beterrabas, chicória e agrião? E arroz, couve e feijão? Dentinhos lindos, o boi que comes ontem pastava no campo, e te queixaste que a carne estava dura demais. Dura demais é a vida, dentadura perfeita. Mas come, come tudo que puderes, e esquece este papo e me enfia os talheres. Como é que foi o processo de escrita do Milkshake? O Milkshake, como é o caso de muitos primeiros livros, ele acabou sendo um apanhado de coisas que eu estava escrevendo que eu achava que podiam ser publicadas. Acho que a maior parte dos poemas eu escrevi em 2005 mesmo, mas tem coisas antigas ali. Tem um poema que eu escrevi quando eu tinha 10 anos, por exemplo. Olha, As bruxas de Bruxelas batem panelas para espantar as baratas tontas que vivem nas pontas dos sapatos delas. Então tem esse poeminha aí, tem umas coisas que eu escrevi quando eu morava em Porto Alegre, naquela fase que eu te falei, quando eu tinha uns 25 e queria publicar, mas deixei quieto. Mas 2005 assim, foi um ano que eu escrevi muito, e também foi um ano que eu estava porque nessa época muita gente tinha blog, né? E aí blog publicava seus poemas. Isso foi meio revolucionário assim na poesia brasileira, porque de uma hora para outra não tinha ninguém controlando o que ia ser lido, né? Porque, sei lá, existiam algumas revistas de literatura, mas aí tinham que passar pela figura de um editor, né? Que ia decidir isso sim, isso não. Então, de uma hora para outra, começaram a proliferar blogs de poesia. E aí tinha muita coisa para ler na internet e a gente acabava conhecendo pessoas, né? Nessa época eu conheci, por exemplo, a Virna Teixeira, que é uma poeta do Ceará que agora mora em Londres. A Bruna Beber, né? E a Virna acho que já tinha livro publicado, mas a Bruna ainda não, assim. Eu troquei muita coisa com a Bruna. Por exemplo, assim, eu escrevia coisa e mandava para ela me mandava também, era uma coisa muito diária, assim, de troca. E também o Ricardo Domenech, também, como ele é um cara muito generoso, assim, tudo que ele descobre ele compartilha, sabe? Ele vai lá e traduz um negócio e bota na internet, assim, um cara muito importante para acho que diz a minha geração, não sei bem quem é a minha geração, mas é muita coisa que está sendo feita, está sendo escrita agora. Acho que muita gente concorda também que o trabalho do Ricardo assim, de divulgação de poesia é muito importante, né? Coisas que ele acabou trazendo para a gente ler. Então, essa época dos blogs aí foi bastante revolucionária e também trouxe essa coisa que é muito louca de poder publicar um poema, escrever um poema e publicar, o que eu hoje eu não faço mais. Mas era assim, né? Escrevi um poema, às vezes eu escrevi um poema direto no template do blog e eu apertava publicar ali e 5 minutos depois já tinha alguém comentando o negócio, então isso eu acho que não sei se alguém está estudando isso na poesia brasileira, mas acho que os blogs foram bem importantes. Então, né, eu vinha escrevendo já há um tempão, assim, e quando eu entrei no jornal e comecei a escrever todos os dias, eu comecei a escrever mais poemas também. E comecei a ter um número maior um material maior, né, para escolher. Tendo feito a oficina do Carlito, o Carlito ele me pedia poemas, ele disse, me manda mais poemas para eu ler. Isso acabou me incentivando assim a pensar num livro. E um dia o Carlito, ele era editor de uma coleção chamada As de Colete, que era uma coleção de poesia da Kozak Naif das 7 Letras. E daí ele me perguntou assim, você acha que você tem um livro para publicar? Já tem material suficiente? Eu disse, eu acho que sim, né? E então criei um arquivo com alguns poemas, mandei para ele.
A gente conversou um pouco sobre eles e acabou que fui publicada em 2007 nessa coleção aí. Mas foi muito uma questão de estar no lugar certo, na hora certa. Se não tivesse feito a oficina do Carlito, talvez eu demorasse mais a publicar, porque não era uma inquietação para mim. Eu estava escrevendo e tinha o blog também. Mas foi bem isso, assim, um apanhado de poemas e o que me levou a publicar mesmo foi esse convite do Carlito. E o útero do tamanho de um punho? Aí já foi uma outra coisa, aí sim foi uma inquietação mesmo que eu tive, porque eu queria escrever sobre alguma coisa, algum tema que me dissesse respeito, né? Uma coisa que... Bom, por exemplo, eu não achava na literatura feita por mulheres no Brasil poemas escritos sobre o que é ser mulher, né? Ou as coisas que eu achava não era bem aquilo que eu estava procurando. Eu entendo assim poesia como uma investigação, né? Escrever poesia é também ver até onde o teu pensamento te leva, né? Então eu pensei que talvez fosse interessante escrever um livro sobre mulheres. E comecei a pesquisar, né, autoras e comecei a pesquisar como se escrevia sobre a mulher. E fiquei com essa ideia aí. Fiz um projeto um programa que agora acho que não existe mais, que era da Petrobras Cultural, né, que era uma bolsa para escrever livros. Fiz um projeto, foi aprovado e fiquei 1 ano escrevendo os poemas Um útero do tamanho de um punho. Eu tive também uma coisa que aconteceu que me fez querer escrever esse livro, foi que eu acompanhei uma amiga que foi fazer um aborto, né, e achei a situação muito pesada e absurda, né, como é que a gente não tem direito de decidir sobre o nosso próprio corpo. Isso tem que passar por várias instâncias, né, pelo Estado, pela medicina, né, o que os médicos acham, o que as pessoas religiosas acham. Mas esse aborto foi na cidade do México, onde é permitido, né? Mas então eu fiquei com essa coisa na cabeça, assim, quem é que manda no corpo da mulher e tal, e depois acabei escrevendo esse poema longo que eu me intitulei Um útero do tamanho de um punho, que foi uma frase que eu achei num texto na internet. Eu estava fazendo umas pesquisas de como se falava sobre o corpo da mulher, né? Que tipo de linguagem era utilizada e de onde vinha a voz que falava sobre o corpo da mulher. Aí achei esse texto que falava sobre o aparelho reprodutivo, né, da mulher, e falava: um útero é do tamanho de um punho fechado. Achei um punho fechado uma imagem bem forte, né? E fiquei com essa frase na cabeça, assim, vários dias, até que um dia eu peguei, sentei e escrevi esse poema, que saiu, sei lá, saiu de uma vez só, e foram umas 5 páginas de poema. Eu estava morando na Holanda na época também, e lá também isso não é muito uma questão, mas eu achava que no Brasil seria interessante ter um poema sobre aborto. Escrevi esse poema e fui fazendo fui trabalhando em séries de poemas sobre as mulheres. Depois da Holanda, na verdade, entre essa ida para a Holanda e voltar para eu estava morando na Argentina, na verdade. Fui para a Holanda e voltei para a Argentina. E onde eu estava morando na Argentina, eu estava convivendo com um grupo de mulheres feministas. Isso era uma coisa nova para mim. Isso foi 2007, imagina. E elas eram feministas. E elas discutiam feminismo. E era uma coisa assim que na minha vida eu não tinha nenhuma amiga feminista. Não, isso era uma coisa que nas minhas amizades ninguém era feminista. Todo mundo ficava meio assim,
era aquela coisa assim, não sou feminista, mas eu sou a favor da defesa dos direitos das mulheres, sabe? Então elas eram feministas, elas discutiam as coisas até o fim, e eu comecei a me questionar também, assim, se eu não devia ser mais feminista na minha vida, assim, então não me considerava feminista. E a convivência com elas, né, me fez questionar a linguagem, por exemplo, que a gente usa, enfim, todas as coisas de conduta e principalmente as coisas assim, que a gente tinha que relevar para conviver em sociedade também. E então essa convivência com elas foi muito importante para escrever os poemas que eu acabei escrevendo para esse livro. Porque uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões de anos pôs-se sobre duas patas. A mulher era braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa, e uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões de anos pôs-se sobre duas patas. Não ladra mais, é mansa e boa e limpa. Então, partiu mesmo de uma inquietação, eu achava que não tinha nada parecido escrito no Brasil assim, sobre mulheres. E aí o que eu fiz foi tentar ver como é que eu ia dar conta disso, né? Que aliás é o trabalho de quem escreve, né? Como é que eu vou fazer para escrever isso, né? Como é que eu vou fazer para escrever sobre mulheres? Aí eu encontrei esse jeito aí do livro e foi uma experiência diferente para mim, assim, ter que pensar o livro como um projeto de escrita mesmo. Foi um projeto de investigação. E eu acho que é um livro que eu poderia continuar escrevendo por muito tempo, porque esse assunto não se esgota, né? E eu fico feliz assim, de ver que tem muita mulher escrevendo sobre ser mulher agora. É incrível assim, como em poucos anos, em menos de 10 anos, as mulheres se deram conta de muita coisa. Assim. Eu acho que as redes sociais foram muito importantes para isso, para a gente começar a se questionar, opa, mas isso aqui, será que não é meio estranho, não tá errado isso? Então hoje o Brasil é outro, em termos de feminismo, assim, acho que o Brasil é outro país, assim, a gente está muito mais atento e se dá mais conta das coisas graças às mulheres ativistas que escrevem sobre isso. Então, eu acho que um bom ponto de partida para escrever é a inquietação ou uma obsessão que a gente tem, né? E eu acho que no caso das mulheres, por a gente estar discutindo tanto vários assuntos, né? Que tem a ver com ser mulher, isso acaba sendo levado para a escrita também, né? Eu acho que escrever é tentar dar conta da vida, sabe? De tentar entender. E eu acho também que é uma maneira de interferir no mundo, né? No momento que tu publica um poema ou que tu lê o teu poema, tu está interferindo no mundo. Isso é muito potente. E eu acho que as pessoas se dão conta disso. Eu acho a poesia muito potente. Ela tem uma capacidade assim, de chegar nas pessoas e né, com muita força e velocidade. Então eu acho que tem mais mulheres escrevendo sobre isso mesmo e sobre outras coisas, né? Eu fico muito feliz que por exemplo as oficinas que eu dou geralmente elas ficam lotadas, assim. Eu fico feliz porque as pessoas querem escrever, né? Querem descobrir aonde isso pode levar. E especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora no país e no mundo, que é um momento muito tenso e muito louco. Eu acho bom assim que as pessoas queiram escrever e tentar descobrir como é que a gente faz para escrever sobre essas coisas.
Que exista essa busca, assim, eu acho fundamental até para manter a sanidade. E uma coisa assim que eu reparei, você falou que quando você era pequena, você escrevia muito na brincadeira, né? Uhum. É legal como isso continua? Sim, porque as pessoas têm, né, a gente, em geral, assim, tem essa ideia de que poesia é uma coisa séria. E pode ser uma coisa séria. Eu, por exemplo, assim, quando eu tinha 16 anos, era uma pessoa muito séria. Eu escrevia vários poemas sérios. É. Mas eu acho que eu tenho essa coisa do humor e uma coisa lúdica em mim que não fica só na literatura. E eu acho, pra mim, como eu te disse, assim, escrever uma coisa feliz. Eu não tenho como mudar isso, eu não quero mudar isso. Eu posso escrever, eu tenho escrito, por exemplo, não foi exatamente fácil escrever os poemas de um útero do tamanho de um punho. Eu não escrevi aquele poema sobre o aborto rindo, sabe? Mas a sensação de escrever uma coisa eu acho muito boa, eu acho muito forte, assim, uma coisa que justifica a minha vida, sabe? A sensação que eu tenho, assim, quando eu estou escrevendo um poema, porque a gente é tomado, isso não se fala muito, mas a gente é tomado de uma emoção mesmo quando se escreve. E eu acho que as pessoas não falam o suficiente sobre isso. E mesmo em oficinas de poesia ou de literatura, fica tudo muito centrado em textos que já existem e como é que os textos foram escritos e a interpretação daquilo. Eu, quando dou uma oficina, eu procuro fazer foco nessa coisa da criação mesmo. E tudo que eu faço em oficina são procedimentos que eu mesma já fiz. E eu sempre, então, procuro dar essa experiência, assim, da alegria que é criar uma coisa. Então, gosto muito de jogar, assim, fazer coisas na oficina que as pessoas, sei lá, riam um pouco, sabe? Como é que eu vou criar esse poema, assim? Então, eu acho bastante importante para mim essa coisa da alegria da criação, ou mesmo de perceber como ela é potente. Então, se eu consigo deixar as pessoas num estado assim que elas sintam isso, já acho que está valendo. Eu acho que tem que ter esse momento da criação, sabe? Porque a gente a gente escreve, né? A gente tem um momento ali da criação do poema que a gente está escrevendo e tem um segundo momento que é a edição do que a gente escreve, né? Mas se a gente está naquele primeiro momento pensando assim, isso está ruim, isso não é um poema, assim, não vai sair nada dali, sabe? A gente tem que deixar esse primeiro momento acontecer para depois, como eu gosto de assim, ir lá apertar os parafusos do poema, sabe? Mas acho que essa coisa, né? Não sei como é que é escrever pra ti, assim, mas tem essa coisa que é muito forte, né? Senão a gente não continuava escrevendo, eu acho.